A marca da besta. Quem aí nunca ouviu falar da marca da besta? Não é a marca de um besta, é a marca da besta. Porque de um besta, talvez até você tenha. Não, tô brincando. Não quero colocar a tua autoestima lá embaixo. Mas a marca da besta com certeza assusta muita gente. A questão é que existem diversas interpretações sobre essa questão da marca da besta. Já falaram que é um chip debaixo da pele, que vai ser colocado na mão ou na testa, ou um código de barra que vai marcar todo mundo. Parece que é um produto no mercado, e diversas outras teorias que inclusive eu queria ouvir aqui. Deixei no comentário uma das que você já ouviu, porque eu já vi até pegando produtos aleatórios, até da Coca-Cola, colocando lá um símbolo e faz todo um cálculo, e aquele cálculo, pá, vai dar a marca da besta 666. O problema é que a maioria que deixa essas interpretações basicamente não deixam o texto bíblico falar. Cada um vai na sua ideia, no que acredita, e o texto não fala. Aí fica complicado. É por isso que a maioria das pessoas hoje estão reclamando basicamente das interpretações da religião. O problema de muitos cristãos é achar que todos estão sendo usados pelo Espírito Santo, que o que falam pode estar sendo usado, mas não é bem assim, porque o Espírito Santo ele orienta de acordo com a Bíblia. Aí o negócio é complicado, porque se tu não souber muito de Bíblia, o Espírito Santo pode sim te ajudar a interpretar, mas ele vai te ajudar a interpretar dentro da Bíblia. A questão é que muitos acham que os discípulos eram pessoas leigas, sendo que isso não é verdade. Lembrando que eles eram judeus, e sendo judeus eles tinham que aprender a Torá desde criança, então eles já conheciam muita coisa. Pode ser que muitos deles não sabiam ler, pode ser que alguns não sabiam escrever, mas eles decoravam muita coisa, eles entendiam o texto, porque eles eram obrigados, porque na cultura deles eles eram obrigados, então eles sabiam sim que Jesus era o Messias em base das escrituras, pelo que já tinham estudado, e também naquele período eles já buscavam muito isso. Então você precisa ter em mente que entender a Bíblia é muito importante para as interpretações, porque o que está acontecendo é que a maioria das pessoas estão pegando os textos e agindo como se fosse um teste de Rorschach. Eu acho que é assim que fala. Aquele teste psicológico onde o psicólogo coloca uma tinta ali, uma tinta aleatória de qualquer jeito lá, e a pessoa interpreta do jeito que convém a ela. Alguns podem ver uma borboleta, outros vão ver a mãe dando bronca. Você pode ver o que quiser. E é o que está acontecendo nesse texto, que as pessoas acabam interpretando do jeito que querem e não do jeito que é. Então a forma mais segura de entender o texto bíblico é deixar o texto falar, a época falar, o contexto falar. E quando a gente fala de marca da besta, você precisa entender o contexto de João. O primeiro ponto que vamos entender é ler o texto bíblico, na verdade. Apocalipse 13:16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Esse texto é um dos mais temidos no mundo evangélico, porque é uma profecia. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Logo, isso vai acontecer e é considerado a marca da besta. Só que o que é que João entendia como mão e testa? Pode ser literal, mas existem questões dentro da Bíblia, porque como eu falei, a Bíblia mesmo se interpreta. Então não tem por que ficar buscando outras fontes, e sim dentro da própria escritura. O primeiro ponto importante a entender é que Satanás ele sempre tenta imitar Jesus, Deus, apenas distorcendo um pouco do que ele disse. Assim como ele fez no Jardim do Éden. Ele não discordou com tudo que Deus disse, apenas acrescentou: não morrerás. E esse foi um fato importante, crucial, que fez que Eva caísse. E Adão também, porque ela acabou mostrando para ele, levando para ele a mensagem. Ou seja, Satanás imita as ações de Deus. E esse é um ponto importante pra gente entender essa marca. A Bíblia inteira vai falar sobre adoração a Deus o tempo todo. Se você for de capa a capa, ela é adoração, 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 adoração e adoração. Não tem outro fato. E não só a questão da adoração, mas a forma de adorar, que também é guardando a lei de Deus. A briga sempre foi sobre a lei de Deus, não importa, até hoje em dia. Tanto é que a Bíblia inteira fala sobre a lei, o Antigo Testamento fala sobre a lei, o Novo Testamento fala sobre a lei, e hoje em dia as pessoas estão distorcendo textos bíblicos para tentar deixar de lado a lei de Deus. É alegar que Deus mudou, que antigamente ele agia de um jeito e hoje ele age de outro jeito. Nem Satanás acredita nisso. A questão é que toda adoração tem a ver com a lei de Deus, e você pode comprovar por si mesmo na Bíblia. Por exemplo, dentro desse contexto, você pode ver em Apocalipse 11:19, que é antes de ser falado sobre a marca da besta. João está apresentando uma visão que teve do céu, que ele vê a Arca da Aliança e lá contém os 10 mandamentos. Na sequência, no capítulo 12:17, ele está afirmando que o dragão luta contra os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Ou seja, novamente os mandamentos estão em jogo. Em Apocalipse 14:12 ele repete novamente a mesma coisa. E logo em seguida vem a questão da marca, que vai ser colocada na mão ou na testa. E o que a Bíblia fala que é essa mão e testa? Isso lembra muito Deuteronômio 6:8, onde Deus ordenou para os israelitas amarrarem na testa e na mão uma cópia da lei, que era para que eles não esquecessem de que essa lei deveria ser seguida, que a base do trono de Deus é a lei de Deus.
Ou seja, seria um sinal ou uma marca eles terem essa lei na mão ou na testa. Você está notando a semelhança agora do que poderia ser essa marca? Que Satanás está tentando fazer algo similar? Ou seja, o que vai acontecer é que esse sinal na mão e na testa é uma versão falsificada da lei de Deus, daquilo que ele disse que era para fazer, mas foi distorcido e as pessoas estão fazendo de outro jeito. Agora você percebe o grande conflito que existe em relação à lei de Deus. É por isso que muitos do mundo evangélico estão claramente contra a lei de Deus, exatamente como Satanás, que sempre foi contra a lei de Deus. E por conta disso, Deus ele vai precisar novamente marcar na testa aquelas pessoas que realmente estão guardando a lei de Deus. O dragão persegue aqueles que guardam o mandamento de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. É claro que a gente não tem todos os detalhes de como é que vai ser essa questão da marca da besta em si. Mas uma coisa que eu consigo ver no texto bíblico, e como eu disse, não tô achando, eu tô dizendo que o texto está dizendo. Porque não adianta colocar achismo, que eu acho nem interessa. Porque se eu não souber a verdade, de que adianta eu seguir uma coisa que não é verdade, só o que eu acho? Não vai me fazer benefício nenhum, porque fazer o que Deus está mandando é benefício, mas fazer o que eu acho não é benefício nenhum. Então eu prefiro até mudar meu pensamento se eu estiver errado. A questão é que o texto está dizendo que tem alguma coisa acontecendo que é em volta da lei de Deus. E se o dragão persegue aquele que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus, que é os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo sobre a ti mesmo, estuda direito esse texto e você vai perceber que esse texto está falando sobre o resumo dos 10 mandamentos, coisa que os judeus já entendiam naquele período, mas os evangélicos hoje não entendem. A questão é que se isso acontecer hoje, seja fiel a Deus. Lembre que o dragão está irado e ele vai colocar um sinal parecido com o sinal de Deus. A luta não vai ser um chip na sua mão ou na sua testa, não. A questão vai ser a sua decisão sobre quem você quer seguir. Especialmente, muitos vão seguir Jesus de forma falsa e não da forma que ele pediu, porque não adianta fazer o que ele não pediu. Se isso fez sentido pra você, deixa aqui no comentário, deixa teu like também, se inscreve no canal e vamos analisando essas questões de texto, é muito importante refletir. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, falando nós, tchau, tchau.